Zeus é o pai dos deuses que exercia a autoridade sobre os deuses olímpicos na antiga religião grega. É o deus dos céus, raios, relâmpago que mantém a ordem e justiça na mitologia grega. Seu equivalente romano é Júpiter, enquanto seu equivalente etrusco é Atenia. Alguns autores estabeleceram seu equivalente hindu como sendo Indra. Filho do titã Cronos e de Rhea, Zeus é o mais novo de seus irmãos. Na maior parte das tradições é casado, primeiro com Metis, engendrando a deusa Atena e, depois, com Hera, embora no oráculo de Dodona, sua esposa seja Dione, com quem, de acordo com a Ilíada, ele teria gerado Afrodite. É conhecido por suas aventuras eróticas, que frequentemente resultavam em descendentes divinos e heróicos, como Atena, Apolo e Ártemis, Hermes, Perséfone com Deméter, Dioniso, Perseu, Heracles, Helena de Troia, Minos, e as musas de Mnemosine, com Hera, teria tido Ares, Enio, e Lítia, Eris, Hebe e Hefesto. Como ressaltou o acadêmico alemão em seu livro Religião Grega, mesmo os deuses que não são filhos naturais de Zeus dirigem-se a ele como pai, e todos os deuses se põem de pé diante de sua presença. Para os gregos, era o rei dos deuses, que supervisionava o universo. Nas palavras do geógrafo antigo Pausanias, que Zeus é rei nos céus é um dito comum a todos os homens. Na Teogonia, de Hesíodo, Zeus é responsável por delegar a cada um dos deuses suas devidas funções. Nos hinos homéricos ele é referido como chefe dos deuses. Seus símbolos são o raio, a águia, o touro e o carvalho. Além de sua clara herança indo-europeia, sua clássica descrição como ajuntador de nuvens também deriva certos traços iconográficos das culturas do Antigo Oriente Médio, tais como o cetro. Zeus frequentemente foi representado pelos antigos artistas gregos em duas poses diferentes. Numa, em pé, apoiado para a frente, empunhando um raio na altura de sua mão direita, erguida, na outra sentado, numa pose majestosa. Havia muitas estátuas erguidas em sua honra, das quais a mais magnífica era sua estátua em Olímpia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Originalmente, os Jogos Olímpicos eram realizados em sua honra. Zeus não era cultuado pela população geral, mas apenas em pequenos cultos minoritários que o viam como um semideus que acabara sendo morto. 7. Os primeiros registros de seu nome estão no grego micênico, nas formas de id ou u, escritas no silabário linear b. Zeus, referido poeticamente pelo vocativo Zeupateró, pai Zeus, é uma continuação de Diels, o deus proto-indo-europeu do céu diurno, que é derivado da forma básica de eu brilhar, e em seus diversos derivados, céu, Deus. Já na mitologia germânica o paralelo pode ser encontrado em Tiwas maior alto germânico antigo Zil, nórdico antigo Tyr, enquanto o latim também apresenta as formas Deus, divus e diz uma variação de divis, do substantivo relacionado Deus. Para os gregos e romanos, o deus do céu também era o deus supremo. Zeus é a única divindade do panteão olímpico cujo nome tem uma etimologia tão evidentemente indo-europeia. Zeus desempenhava um papel dominante, presidindo sobre o panteão olímpico da Grécia Antiga. Foi pai de muitos heróis, e fazia parte de diversos cultos locais. Embora o ajuntador de nuvens homérico fosse o deus do céu e do trovão, como seus equivalentes orientais, também era o supremo artefato cultural. De certa maneira, era a encarnação das crenças religiosas gregas, e o arquétipo da divindade grega. No neoplatonismo, a figura de Zeus familiar à mitologia grega é associada ao demiurgo, ou mente nous, divina. Especificamente dentro da obra de Plotino, Enéadas, 14, e na teologia platônica, de Proclo. Além dos epítetos locais, que simplesmente designavam que a divindade havia feito algo em determinado lugar, os epítetos ou títulos aplicados a Zeus enfatizavam diferentes aspectos de sua ampla autoridade. Zeus Olímpio enfatizava a realeza de Zeus e seu domínio sobre os deuses, bem como sua presença específica no Festival Pan-Helênico de Olímpia. Zeus Pan-Heleno, Zeus de todos os helenos, a quem o célebre templo de Eco em Egina foi dedicado. Zeus Gênio, Filóxeno Hóspites, Zeus que era o padroeiro da hospitalidade e dos convidados, pronto para vingar qualquer mal cometido a um estrangeiro. Zeus Óquio, Zeus protetor dos juramentos. Mentirosos que haviam sido expostos eram forçados a dedicar uma estátua a Zeus, muitas vezes no santuário de Olímpia. Zeus Agoreu, Zeus que cuidava dos negócios na ágora e punia os comerciantes desonestos.
Zeus Egíoco, Zeus que portava a égide, com a qual ele infundia o terror nos ímpios e em seus inimigos. 15, 16, 17. Outros autores derivaram este epíteto de cabra, interpretando como uma alusão à lenda segundo a qual Zeus teria sido amamentado por Amalteia. 18, 19. Entre outros nomes e epítetos dados a Zeus estão Zeus Melíquio Melixius, facilmente acessível. Zeus assimilou um daimon ctônico arcaico, propiciado em Atenas, o Melíquio. Zeus Teleus, Zeus Talaios, Zeus Solar, o Zeus que era cultuado em Creta. Zeus Labrandos, venerado na Cária, seu local de culto era em Labraunda, e era representado empunhando um machado de ponta dupla, Labris. Estava associado ao deus Urita do céu e da tempestade, Texubi. Zeus Naunaus, e Zeus Bulebuleus, formas de Zeus cultuadas em Dodona, o oráculo mais antigo. Alguns autores acreditam que os nomes de seus sacerdotes, os Selos, teriam dado origem ao nome de Helenos, dado ao povo grego desde a antiguidade. Zeus Cássio, o Zeus de Monte Acra, vale de montanhas entre a Síria e Turquia. Zeus Itome ou Itomeu e Tomatas, o Zeus do Monte Itome, na Messênia. Zeus Astrapius, relampejante. Zeus Bronce ou Bronteu trovejante. Nascimento. Cronos teve diversos filhos com a Reia, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, porém engoliu-os, menos Poseidon, Hades e Hera, assim que nasceram, após ouvir de Gaia e Urano que ele estava destinado a ser deposto por seu filho, da mesma maneira que ele havia deposto seu próprio pai, um oráculo do qual Reia tomou conhecimento e pôde evitar. Quando Zeus estava prestes a nascer, Reia procurou Gaia e concebeu um plano para salvá-lo, para que Cronos fosse punido por suas ações contra Urano e seus próprios filhos. Reia deu à luz Zeus na ilha de Creta, e entregou a Cronos uma pedra enrolada em roupas de bebê, que ele prontamente engoliu. Infância. Reia teria escondido Zeus numa caverna dos montes Dicte, em Creta. De acordo com as diversas versões da história, ele teria sido criado por Gaia, por uma cabra chamada Malteia, enquanto um pelotão de curetes soldados ou deuses menores, dançavam, gritavam e batiam suas lanças contra seus escudos para que Cronos não ouvisse o choro do bebê, ver cornucópia. Por uma cabra chamada Ache que pertencia à ninfa Malteia, e da pele dela Zeus fez a égide. Por uma ninfa chamada Adamanteia. Como Cronos era senhor da terra, dos céus e do mar, ela o escondeu pendurado por uma corda de uma árvore, de modo que ele, não estando nem na terra, nem no céu e nem no mar, teria ficado invisível para seu pai. Por uma ninfa chamada Sinosura, e como agradecimento, Zeus a teria colocado em meio às estrelas. Por Melissa, que o amamentou com a leite de cabra mel. Rei dos deuses. Marnas colossal sentado, retratado ao estilo de Zeus, período romano. Era a divindade principal de Gaza. Museu Arqueológico de Istambul, 20. Após chegar à idade adulta, Zeus forçou Cronos a vomitar primeiro a pedra que lhe havia sido dada em seu lugar, em Pito, sob os vales do Monte Parnaso, como um sinal para os mortais, o ônfalo, umbigo, e em seguida seus irmãos, de acordo com a ordem em que haviam sido engolidos. Em algumas versões, Metis deu a Cronos um emético para forçá-lo a vomitar os bebês, enquanto na outra o próprio Zeus teria aberto com um corte a barriga de Cronos. Em seguida, Zeus libertou os irmãos de Crono, os gigantes, os hecatônquiros e os ciclopes, que estavam aprisionados num calabouço no Tártaro, após matar Campe, o monstro que os vigiava. Para mostrar seu agradecimento, os ciclopes lhe presentearam com o trovão e o raio, que haviam sido escondidos anteriormente por Gaia. Zeus então, juntamente com seus irmãos e irmãs, os gigantes, hecatônquiros e ciclopes, depuseram Cronos e os outros titãs, durante a batalha conhecida como Titanomaquia. Os titãs, após serem derrotados, foram despachados para o Tártaro, enquanto um deles, Atlas, foi condenado a segurar permanentemente o céu. Após a batalha contra os titãs, Zeus dividiu o mundo com seus irmãos mais velhos, Poseidon e Hades. Zeus ficou com o céu e o ar, Poseidon com as águas e Hades como o mundo dos mortos, o mundo inferior. A antiga terra, Gaia, não podia ser dividida, e portanto ficou para todos os três, de acordo com as suas habilidades, o que explica por que Poseidon era o sacudidor da terra, o deus dos terremotos, e Hades ficava com os humanos que morreram, Verpentos. Gaia,
No entanto, não aprovou a maneira com que Zeus tratou os titãs, seus filhos. Logo após assumir o trono como rei dos deuses, Zeus teve de combater outros filhos de Gaia, o monstro Tifão e Equidna. Zeus derrotou Tifão, aprisionando-o sob o monte Etna, porém poupou a vida de Equidna e seus filhos. Zeus e Hera. Ver artigo principal. Hera. Zeus era irmão e consorte de Hera. Com ela teve 3 filhos, Ares, Hebe e Hefesto, embora alguns relatos afirmem que Hera tê-los-ia tido sozinha. Algumas versões também descrevem Elite e Eris como filhas do casal. As conquistas amorosas de Zeus, no entanto, entre ninfas e as mitológicas progenitoras mortais das dinastias helênicas são célebres. A mitografia olímpica lhe acredita com uniões com Leto, Deméter, Dione e Maia. Entre as mortais com quem ele teria se relacionado estavam Semele, Iu, Europa e Leda e o jovem menino Ganímedes, porém Zeus o presenteou com a eterna juventude e imortalidade. Diversos mitos mencionam o sofrimento de Hera com ciúme gerado por estas conquistas amorosas, e a descrevem como uma inimiga consistente das amantes de Zeus e de seus filhos. Por algum tempo uma ninfa chamada Eco foi encarregada de distrair Hera falando incessantemente, afastando assim sua atenção dos casos amorosos de seu marido. Quando Hera descobriu o estratagema, condenou Eco a repetir permanentemente as palavras de outras pessoas. Consorte e filhos. Os principais mitos relacionados a Zeus são sobre sua vida amorosa e enorme descendência. Descendentes divinos. Mãe e filhos Ananke e Temis. Moiras 1. Atropos. Cloto. Láquesis. Deméter. Perséfone. Zagreu. Dione Eutalas Afrodite Ege. Egipan, 21. Eus. Esa. Caras. Eris. Lime. Eurinomi / Euridomi / Eurimedusa / Evantegraças 2. Aglaia. Eufrosina. Talha. Gaia. Orion. Manes. Hera. Ares 3. Ilítia. Eris. Hebe 3. Hefesto 3. Ângelo. Leto. Apolo. Ártemis. Maia. Hermes. Metis. Atena 4. Mnemosine. Musas 3 originais. Aede. Melete. Mineme. Musas 9 posteriores. Calíope. Clio. Erato. Euterpe. Melpomene. Polinia. Terpsicore. Talha. Urânia. Nêmesis Helena de Troia, possivelmente Perséfone. Zagreu. Melinoi. Selene. Essa. Leão da Nemeia. Pandia. Talha Palicostemes. Astreia. Ninfas de Eridanos. Nêmesis. Horas. Primeira geração. Alço. Carpo. Talo. Segunda geração. Tice. Irene. Eunomia. Terceira geração. Ferusa. Eupórea. Ortósia. Mãe desconhecida Aletheia, mãe desconhecida Até, mãe desconhecida Cero, mãe desconhecida Litas, mãe desconhecida Tique. Descendentes semidivinos e mortais. Mãe filhos Alcmena, Heracles, Antíope. Anfion. Zeto. Anachite, Eulenoasterope. Oceane de Acragas, Calisto, Acascale, Cetre, possivelmente Caliroi, filha de Aquelou, sem descendentes conhecidos. Carme, Brito, Martis, Cassiopeia, Atínio, Caldeni. Sólimo. Milhas. Dana e Perseumera, Peritoégina. Eco. Damocrácia, 22. Elara. Tício. Electra. Dardano. Iásio. Harmonia. Europa. Minos. Radamanto. Sarpedão. Alagônia. Carno. Dodona, 23. Eurimedusa Mirmidão, Eureude Arcesioftia, filha de Foroneu, Aqueu, possivelmente Malha. Crônio. Esparteu. Cito. Ideia, Ninfacrésio da Metebaú. Epafo. Ceroisa. Isonoorcomenolâmia. Áquilos. Herófila. Laodâmia Zarpedan Leda. Pólux. Castor. Helena de Troia 5. Meralocroniobe. Argos. Pelasgo. Otris Meliteu Pandora. Greco. Latino. Plutotentalopodaje. Balho.
Xanto. Protogênio. Etlio possivelmente. Opus. Pirraela seme legiones otagetela sedemontia. Magnes. Macedon. Torrebe Acario ninfa africana e arbas ninfa samotráceas possivelmente ninfa cetinide megaromã desconhecida. Calabro. Geresto. Tenaru. Mãe desconhecida Corinto mãe desconhecida Crinaco. Uns gregos alegavam tanto que as moiras eram filhas de Zeus e da Titânia de Temis quanto de seres primordiais como o Caos, Nix ou Ananke. 2 As graças eram consideradas filhas de Zeus de Eurínome, porém também foram citadas como filhas de Dioniso, ou de Hélio e Danaida de Egle. 3 Alguns relatos contam que Ares, Hebe e Hefesto teriam nascido partenogeneticamente. 4 De acordo com uma versão, Atena teria nascido por meio de partenogênese. 5 Helena de Troia seria filha de Ledeonêmesis. De acordo com Hesíodo e outros autores, Afrodite seria filha de Urano em Thalassa, sendo tia de Zeus. Cultos. Cultos pan-helênicos. O principal centro de culto de Zeus, para onde todos os gregos se dirigiam quando queriam prestar homenagem ao seu principal deus, era Olímpia. A cada 4 anos realizava-se um festival, cujo ponto máximo eram os célebres Jogos Olímpicos. Havia na cidade um altar a Zeus, feito não de pedra mas sim de cinzas, obtidas a partir dos restos de sacrifícios animais realizados ali ao longo de séculos. Fora dos santuários que se encontravam nas principais polis, não havia uma maneira específica de culto a Zeus partilhada por todo o mundo grego. A maior parte dos títulos listados abaixo, por exemplo, podiam ser encontrados em numerosos templos gregos da Ásia Menor à Sicília. Certos rituais eram igualmente comuns. O sacrifício de um animal de cor branca sobre um altar elevado, por exemplo. Zeus Vulcano. Com apenas uma exceção, os gregos eram unânimes em reconhecer o local de nascimento de Zeus como sendo a ilha de Creta. A civilização minoica contribuiu com diversos aspectos essenciais da religião grega antiga. Através de 100 canais a antiga civilização se esvaziou na nova, observou o historiador americano Will Durant. 24, e o Zeus cretense manteve suas feições jovens originais. Vulcano, Velchanos, versão helenizada do nome minoico do filho local de uma deusa-mãe, uma divindade pequena e inferior que assumiu os papéis de filho e consorte. 25, foi adotado como um epíteto para Zeus, cujo culto espalhou-se para diversos outros locais. Em Creta, Zeus era venerado em diversas cavernas, em Knossos, e de Palecastro. Durante o período helenístico um pequeno santuário dedicado a Zeus Vulcano foi fundado nas proximidades da cidade moderna de Agia Triada, sobre as ruínas de um antigo palácio minoico. Moedas do período originárias de Festo mostram a forma com a qual o deus era cultuado, um jovem sentado entre os galhos de uma árvore, com um galo sobre seus joelhos. 26. Noutras moedas cretenses Vulcano foi representado na forma de uma águia, e era associado com uma deusa que celebrava um casamento místico. 27. Inscrições em Gortina e Lito registraram um festival referido como Vulcânia, Velchania, o que mostra quanto seu culto ainda era difundido na Creta helenística. 28. As histórias de Minos e Epimênides sugerem que estas cavernas haviam sido usadas anteriormente para adivinhações incubatórias por reis e sacerdotes. A ambientação dramática da peça Leis, de Platão, se passa ao longo de uma rota de peregrinação a um destes sítios, enfatizando o conhecimento cretense arcaico. Na arte da ilha, Zeus era representado como um jovem de cabelos longos, e não como, no resto da Grécia, um adulto maduro. A ele eram entoados hinos que o descreviam como Megascouros, o grande jovem. Estatuetas de marfim do garoto divino foram desenterradas nas proximidades do labirinto de Knossos, por Arthur Evans. 29, juntamente com os curetes coretes, um grupo de dançarinos estáticos armados. Ele presidia sobre os rituais secretos e rigorosos de treinamento atlético-militar da paideia cretense. O mito da morte do Zeus cretense, encontrado em diversos sítios montanhosos, porém mencionado apenas numa fonte comparativamente tardia Calímaco. 30, juntamente com a afirmação do gramático Antonino Liberal de que um fogo se acendia anualmente na caverna onde o jovem havia nascido e que ele havia compartilhado com um mítico enxame de abelhas, sugere que Vulcano teria sido uma divindade anual associada à vegetação. 31. O autor helenístico Evêmero aparentemente teria proposto uma teoria segundo a qual Zeus teria sido um grande rei de Creta, e que,
Postumamente, sua glória teria o transformado aos poucos numa divindade. As obras de Evêmero não sobreviveram aos dias de hoje, porém foram mencionadas por autores cristãos posteriores. Zeus Liceu. Vê também, Liceias. Zeus. Cabeça com coroa de louros, num estáter de ouro. Lampsaco, c. 360-340 a.C., Gabinete de Esmédiles. O epíteto Zeus Liceu Zeus Licaios, Zeus Lobo, era atribuído a Zeus apenas quando associado ao festival arcaico das Liceias, na localidade de Liceia, nas encostas do Monte Liceu, o pico mais alto da Arcádia. Zeus tinha uma associação apenas formal, 32, com os rituais e mitos deste rito de passagem que envolviam a ameaça antiga de canibalismo e a possibilidade de uma transformação em licantropo para os efebos do que dele participavam. 33. Nas proximidades da antiga pilha de cinzas sobre a qual eram efetuados os sacrifícios. 34. Se encontrava um recinto proibido no qual, supostamente, nenhuma sombra jamais era projetada. 35. De acordo com Platão, 36, uma clã específico se reuniria na montanha para fazer um sacrifício a Zeus Liceu, a cada 9 anos, e uma pequena quantidade de entranhas humanas era acrescentada às entranhas do animal sacrificado. Aquele que consumisse o pedaço de carne humana supostamente se transformaria no lobo, e voltaria à forma humana apenas se não voltasse a consumir carne humana até o fim do próximo ciclo de 9 anos. Haviam jogos associados com o Festival das Liceias, que foram interrompidos no século IV a.C. com a urbanização da Arcádia, megalópole. Lá, o principal templo era dedicado a Zeus Liceu. Apolo também tinha uma antiga forma lupina, Apolo Liceu, Apolo Licaeus, venerado em Atenas no Liceu Liceion, célebre por ser um dos locais frequentados por Aristóteles, onde ele costumava lecionar. Outros cultos. Embora a etimologia indique que Zeus era originalmente um deus celestial, diversas cidades gregas prestavam homenagem a uma versão local de Zeus, que vivia sob a terra. Os atenienses e sicilianos cultuavam Zeus Melíquios Zeus Melícios, bondoso ou melífluo, enquanto outras cidades tinham Zeus Quitônios Zeus Tônios, terreno, Zeus Catactônios Zeus Catastônios, sob a terra, e Zeus Plúteus Zeus Plosios, trazedor de riquezas. Estas divindades podiam ser representadas nas artes plásticas na forma de serpentes, ou em forma humana, ou até mesmo como ambas, na mesma imagem. Também recebiam oferendas da carne de animais negros sacrificados em poços no solo, da mesma forma como era feito para divindades quitônicas, como Perséfone e Deméter, ou como as homenagens dedicadas aos heróis em suas sepulturas, enquanto os deuses olímpicos costumavam receber vítimas brancas, sacrificadas em altares elevados. Em alguns casos, as cidades não determinavam com precisão se o daimon a quem eles estavam dedicando o sacrifício era um herói ou um Zeus subterrâneo. Assim, o santuário de Lebadeia, na Beócia, pertencia tanto ao herói Trofônio quanto ao Zeus Trofônio Zeus Troponius, aquele que nutre, de acordo com a versão apresentada por Pausanias ou Estrabão. O herói Anfiarau era cultuado como Zeus Anfiarau Zeus Ampiaraus, em Oropo, nos arredores de Tebas, e os espartanos tinham até mesmo um santuário dedicado a Zeus Agamenon. Cultos não pan-helênicos. Além dos títulos e conceitos pan-helênicos mencionados acima, diversos cultos locais mantinham suas próprias ideias idiosincráticas sobre o rei dos deuses e homens. Com o epíteto de Zeus Etineus Zeus Aetinaeus, era venerado no Monte Etna, onde existia uma estátua sua, e era realizado um festival chamado de Etineia em sua homenagem. 37. Outros exemplos é o Zeus Eneu Inésio Zeus Aeneus ou Enesius, forma com a qual era venerado na ilha de Cefalônia, onde existia um templo dedicado a si no Monte Eno. 38. Oráculos. Jupiteromon Jupiteromon. Molde em terracota com chifres de carneiro, século I, Museu Barraco, Roma. Embora a maior parte dos oráculos fossem dedicados a Apolo, a heróis, ou a diversas deusas, como Temis, alguns oráculos foram dedicados a Zeus. Oráculo de Dodona. O culto a Zeus em Dodona, no Epiro, onde existem evidências de atividades religiosas desde o 2 milênio a.C., estava centrado num carvalho sagrado. Quando a Odisseia foi composta, por volta de 750 a.C., a adivinhação era feita ali por sacerdotes descalços, conhecidos como Seleuceloi, que observavam o movimento e os ruídos feitos pelas folhas e galhos da árvore com o vento. 39.
Quando Heródoto escreveu sobre Dodona, séculos depois, sacerdotisas chamadas de Peleiades Pombas haviam substituído os antigos sacerdotes. A consorte de Zeus em Dodona não era Hera, porém sim a deusa Dione, cujo nome é uma forma feminina de Zeus. Seu status como uma das titãs indica que ela pode ter sido uma divindade pré-helênica mais poderosa, e talvez ocupante original daquele oráculo. Oráculo de Suá. O oráculo de Amon no oásis de Siuá, situado na região do deserto ocidental, no Egito, não se encontrava dentro dos confins do mundo grego antes da época de Alexandre o Grande, porém já pairava sobre o imaginário grego durante o período arcaico. Heródoto menciona consultas com o oráculo de Zeus Amon em seus relatos das guerras persas. Zeus Amon era especialmente cultuado em Esparta, onde existia um templo dedicado a ele na época da Guerra do Peloponeso, 40. Após a viagem de Alexandre ao deserto, para consultar-se com o oráculo em Siuá, este passou a figurar no imaginário helenístico, especialmente com a figura da Sibila líbica. Zeus e deuses estrangeiros. Zeus foi identificado com o deus romano Júpiter, e associado no imaginário sincrético clássico, ver interpretatio graeca, com diversas outras divindades, tais como o egípcio Amon e o etrusco Tinia. Juntamente com Dioniso, absorveu o papel do principal deus frígio Sabásio. O governante sírio Antíoco Epifânio IV ergueu uma estátua de Zeus Olímpio no templo judaico em Jerusalém, 41. Os judeus helenizados referiam-se a esta estátua como Baal Shamem, Senhor do Céu, 42. Alguns mitólogos comparativos modernos também o alinharam com a divindade hindu Indra. Na cultura moderna, Zeus. Reconstrução da estátua em Fídias, num desenho de Martin van Heemskerk. Representações de Zeus na forma de um touro, a forma que ele assumiu quando estuprou a Europa, podem ser vistas na moeda grega de 2 euros e na carta de identidade britânica. Então é isso, galera. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo.